Olá pessoal, então dando continuidade, vamos para as funções tangente e secante. Como que a gente encontra, geometricamente essas funções? Primeira coisa, a secante vai ser um prolongamento que encontra uma reta tangente vertical. Então olha só, a nossa reta tangente está localizada aqui. Vou pegar a régua e vamos colocá-la aqui. A reta tangente é uma tangente vertical ao nosso círculo trigonométrico, tá? Aqui em 0 graus. Então, olha só, aqui está a nossa reta tangente e a nossa reta secante vai ser como? Nós vamos escolher um ponto, tá? Um ponto qualquer, né, da nossa circunferência e vamos traçar o que? O raio. Vamos pegar aqui o raio. Pegar o raio. O que a gente vai fazer? Depois que a gente encontra o raio, nós vamos prolongar isso daqui até encontrar a nossa reta tangente. E o que acontece? Esse espacinho que está aqui, todos esses caras aqui, ó, isso daqui vai ser a nossa tangente. E essa reta que liga, esse segmento de reta que liga a origem à intersecção com essa reta tangente, nós chamamos de secante, tá? Eu vou pintar aqui esse triângulo para a gente poder enxergar ele bem melhor, tá? Vamos enxergar melhor aqui o triângulo, ok? Então tá aqui a nossa função secante e a nossa função tangente. A secante, então, um prolongamento do raio até bater nessa reta tangente. Então, olha só, como que nós vamos analisar o comportamento? Nós vamos analisar aqui o comportamento exclusivamente da tangente, tá? A gente faz essa análise de comportamento para seno, cosseno e tangente. Para as outras funções, secante, cossecante e cotangente, nós vamos olhar lá na parte de gráficos como é que funciona, porque são funções inversas. Então, olha só, tangente, tá? Como é que vai ficar? Mesma coisa da aula passada, né? Vamos começar aqui. A nossa tangente começa em 0, e à medida que o ponto vai andando, ela vai aumentando de tamanho e é positiva. Ela vai aumentando tanto que quando chega lá em 90 graus, o que acontece? Nós temos aqui uma reta vertical e a outra. Então vale destacar que a tangente de 90 graus não vai existir, porque a gente nunca vai interceptar. Isso daqui a gente vai ver aqui em seguida na parte de domínio. Então olha só, no primeiro quadrante o que acontece com a tangente? A tangente ela é positiva e além de ela ser positiva, ela está crescendo, certo? Então, olha só, quando a gente passa para o segundo quadrante, o que acontece? Tá? Nós chegamos aqui numa reta que é paralela, né, 90 graus, que é paralela com a reta tangente. E agora, nós vamos passar para cá. Quando nós passamos para cá, o que acontece? A reta tangente, a secante, nós vamos ter que fazer um prolongamento aqui para a parte de baixo. Então, o que acontece? Essa tangente aqui, ela vai passar a ser negativa no segundo quadrante, certo? Ela vai passar a ser negativa. E à medida que a gente vai andando com o ponto aqui, o que vai acontecendo? A nossa reta vai diminuindo de tamanho, certo? Se ela vai diminuindo de tamanho, a gente coloca aqui uma setinha para baixo. Ok. Quando a gente passar agora para a próxima parte, vamos colocar aqui. Quando nós passarmos para o próximo quadrante, o que vai acontecer? Quando nós passamos para o próximo quadrante, a tangente volta a ser positiva. E o que acontece? Ela vai ser crescente novamente. Em outras palavras, ela vai ter um comportamento análogo ao do primeiro quadrante. Vai ser positiva e vai continuar crescendo. E agora, no último quadrante, quando a gente passa para cá, o que acontece? Ela passa a ser negativa, mais uma vez, e diminuindo de tamanho. Ok? Então, esse comportamento é uma coisa bem fácil de enxergar. Quando nós estivermos olhando nas aulas de análise gráfica das funções trigonométricas, vocês vão ver como é mais fácil ainda de entender. Aqui é uma visão mais geométrica. Ok, agora vamos pensar o seguinte. Domínio da função tangente, imagem da função tangente, período. Primeira coisa, o domínio. Nós sabemos que nós não podemos ter tangente em 90 graus
nem em 270, certo? Então, olha só, esses dois caras aqui não podem porque nós chegamos em retas que são paralelas, a reta tangente e o raio aqui, a reta secante, as duas vão ser paralelas. Então, o nosso domínio vai ter que ser o quê? Nós vamos ter que ter um x diferente de 90 graus. Mas não basta ser de 90 graus, tem que ser de 90 graus e todos os outros ângulos que vão passar aqui. O 90, o 270, depois, cada vez que a gente for somar mais 180 graus, porque vai de 180 em 180, né? Meia volta cada vez, e a gente tem que garantir que não vai estar dentro do nosso domínio. Então, olha só, vai ser x diferente de 90, mais o quê? Mais 180 graus, eu vou pulando, né, de meia e meia volta. E aqui eu multiplico pelo quê? Por k, uma constante que vai garantir, certo? Que eu vá dando voltas. 180, depois 360, 480, 720 e por aí vai. Qual que é a única restrição desse k? Nós temos que garantir que k seja maior do que zero e k pertença ao conjunto dos números inteiros, ok? Qual que é a imagem da nossa função tangente? São os números reais, tá? Ele vai de menos infinito até mais infinito, não tem nenhum problema com imagem. E o período, gente, de quanto em quanto tempo ela se repete? A gente viu aqui, né, relativamente de um modo bem simples, mas o nosso período é de π radianos, ou 180 graus. Por quê? Porque a gente vai repetir ela a cada meia volta, tá? Então aqui está o nosso período. Certo, gente? Então aqui, função tangente e função secante. Muito obrigado por ter assistido essa aula do Me Salva e nos visite no nosso site www.mesalva.net. Muito obrigado e até logo!